brutal. Não sobra nada pro beta. E o tema do vídeo de hoje é falar sobre a depressão que assola a nossa geração e como isso afeta a nossa perspectiva de vida. Antes de mais nada, não sou especialista em porra nenhuma, então levem aqui tudo que eu falar apenas como opinião própria e como uma fantasia, tá? Finjam que não é real. Mas seguindo, o tema de hoje surgiu após uma conversa com um colega meu, que obviamente estava com aqueles papos de sempre, né? Que assolam todos nós, que é: não vou me aposentar, não vou ter emprego porque a IA vai tomar o meu emprego e não tenho uma namoradinha e nem devo conseguir. Então, ele falou naquele tom dele, né, meio que irônico: só me resta o churrascamento, me converter a alguma religião ou virar algum alcoólatra e esquecer da realidade. E bem, esse é meio que o pensamento que todos têm também, né? Eu vejo muitas pessoas por aí que seguem nessa linha de pensamento que é um tanto quanto perigosa. Então, vamos discorrer aqui, né, sobre, primeiramente, sobre possíveis causas, depois sobre possíveis soluções ou caminhos, o que eu acho bem difícil também de ter. Mas é isso. Primeiramente, as causas. Eu acho que as causas são bem claras para todo mundo. Hoje a gente vive num momento que, por mais que seja o mais abundante da nossa realidade, do nosso planeta, a parte de propósito e espiritualidade e várias outras coisas assim não está sanada. E temos muitos outros problemas agora, a guerra interna, como é que o pessoal diz, né? E isso é bem difícil de lidar, porque não tem um alvo a perseguir, não tem um inimigo a se combater. Tudo tá dentro meio que da nossa cabeça. É uma coisa um tanto quanto difícil de ver e lidar, mas, gente, infelizmente a realidade é essa, tá? Não temos muito pra onde correr. A gente tem que aceitar muitas coisas. É uma coisa também que eu acho bem difícil mesmo, que é aceitar o que é a realidade. A realidade é o que é, não é a gente que vai mudar isso. E só porque a realidade é difícil e provavelmente a gente não vai se aposentar, não vai ter emprego e mais N coisas, que a gente tem que ficar paranoico agora. Deixa esse trauma pro futuro, esse trauma pro futuro que ainda nem chegou, tá? Por mais que a situação aqui do Bochil esteja tensa e triste, e eu mesmo falo nos outros vídeos aqui o tempo inteiro, aqui está uma situação horrível, mas poderia estar pior. Eu sei que é um exercício até que meio forçado de fazer, pô, mas claro que vai ter gente pior lá no mundo, não sei o que lá do fundo do mundo da África, pô, mas é o que temos pra hoje. A gente tem que se enganar de alguma forma. E se provavelmente você tá vendo esse vídeo aqui, a sua vida deve ser minimamente aceitável. Você deve pelo menos sobreviver bem. Por quê? Você tá com acesso à internet, você tá vendo um videozinho, tá dedicando tempo pra isso. Se sua vida estivesse completamente cagada mesmo, você estaria num trabalho escravo em algum lugar do mundo aí, mas não está. Só que essa questão de propósito, eu já até falei em outro vídeo aqui, é um tanto quanto difícil quando a gente perde as esperanças, né? Meio que a gente perde noção de caminho que a gente quer seguir. E é o caso desse amigo meu aqui, né? Ele meio que tá sem esperanças. Por quê? Ele tá fazendo uma faculdade agora que ele mesmo diz que vai ser automatizada em 10, 20 anos. Ele tá num trabalho que ele sabe que se o chefe aprender a automatizar, vai demitir ele na hora. Ele não tem uma namoradinha também, né? Tá, obviamente tá carente. Morando sozinho no cubículo. Acho que é meio que o reflexo da nossa geração atual que mora sozinho. Morando num lugar, sei lá, de 10, 15 metros quadrados. Apertado, sem espaço pra fazer nada. Se ele peida, o vizinho escuta e vem reclamar. É foda. É foda parar pra pensar nisso. Você acaba dando razão a esse pensamento agressivo, depressivo que a pessoa tem. Mas não é a solução, tá? Eu não acho que alguém tem que botar como primeira opção o churrascamento. É uma coisa muito drástica. Você parar pra pensar assim, pô, a solução é o churrasco e não é mesmo. Agora, sobre soluções, é difícil, porque a solução é individual pra cada um sabe suas forças, cada um sabe o que é bom pra ele, o que gosta de fazer. Uma recomendação que eu sempre dou pros meus amigos é pensar em talvez ir pro mato e morar numa cidade menor, um lugar que o tempo passa mais devagar, um lugar onde não vai ter tanta desgraça se você não ficar vendo notícias, claro, não vai ter tanta desgraça assim o tempo todo, vai ser uma cidade com um pouco menos de violência. É foda falar em um lugar com pouca violência no Brasil porque esse país aqui foi tomado, né? Mas ir pro mato, conseguir algum trabalho online, que é difícil também, eu não vou dizer assim, ah, qualquer um consegue, não. Tem muita gente que odeia o computador, odeia trabalhar com Instagram, com venda, com essas coisas assim, e não tem muito pra onde correr. Mas você pode, muito bem, pegar um trabalho prático de ofício, sei lá, trabalhar como mecânico, trabalhar como soldador, trabalhar como limpar ar-condicionado. E ir pra esses interiores aí, que por mais que não tenha tanta demanda assim, você vai fazer dinheiro e o custo de vida é mais barato. Então, eu acho que a primeira recomendação mais simples assim que eu posso dar pra vocês é pensar em ir pro interior. O interior é mil maravilhas, falando apenas de Brasil? Não é. Tem seus defeitos, claro. Você ainda vai estar sob a jurisdição
depressão do Brasil. Vocês sabem que o Brasil é um país instável de todas as maneiras possíveis, econômica, política, jurídica, todos os fatores possíveis. Mas é um país que eu acho que ainda, se você vai pro interior, não fica dando muito sua opinião online ou você quer aparecer, dificilmente você vai ter muitos problemas. Com isso, eu acho que o interior é a primeira opção que eu diria pra todo mundo, que é até a mais fácil, porque você não vai precisar se preocupar com documento, você não vai precisar se preocupar com ir pra outro país, se adaptar a outra cultura e tudo mais. E é o que eu digo, se vocês querem alguma coisa, pensem em sair dos grandes centros. Morar, por exemplo, em São Paulo, capital, é um inferno. É um inferno, inferno, muito barulho o tempo todo, muita gente, muita depressão, muita gente fumando cigarro, você fica agoniado, você fica, pô, velho, 7 horas da manhã, 6 e pouco, eu tô saindo de casa, tem gente fumando aqui no ponto de ônibus, jogando fumaça na minha cara, eu já não aguento mais. E toda cidade, toda capital grande é do mesmo jeito. Horrível. Tratem de pensar em primeiro sair da cidade se vocês moram em capital. Morar em capitais hoje está um negócio intancável, muito perigo, muito assalto, muita violência. E é isso. Primeira solução possível é ir pro interior. Depois, sair do Brasil. Essa é a solução que eu estou pensando no longo prazo. Não consegui ainda, não sei como é que eu vou fazer ainda, não sei para qual país eu vou ainda. Estou estudando isso. Tenho que conseguir uma renda online. Lembra que eu falei mais cedo que a questão de renda online não é para todo mundo? Eu espero que eu consiga fazer isso. Eu conseguindo fazer isso, pretendo ir para outro país. E é isso. Se você vai para outro país, se você não for para África e não for para alguns países muito estranhos da Ásia, provavelmente você vai conseguir viver melhor do que no Brasil, no geral. Vai ter o ponto negativo da cultura, de se preocupar com documentos, se preocupar que você é um estranho naquele país e qualquer coisa pode dar merda para você. Mas é aquilo, escolhas e escolhas, você tem que colocar na balança. E fora que os outros países tendem a ser mais estáveis nos quesitos que eu falei mais cedo. E essa é a solução que eu acho que essas são as duas soluções mais fáceis. Não servem para todo mundo, eu já sei isso aí desde o começo. Por exemplo, tem gente que mora com a mãe doente, com o pai doente, com algum familiar doente, com a avó, e não consegue, não dá para sair do Brasil. Mas esse pensamento de depressão e de pessimismo puro a todo momento não é saudável, simplesmente não é saudável. Você vai conduzir a sua vida a uma tristeza absurda. Então, agora vamos para meios de enganar essa realidade, né? Eu dei as duas soluções que eu penso que são as mais possíveis e prováveis. Agora vamos para meios de enganar isso aqui. Eu acho que vícios, apesar de eu talvez me arrepender disso mais tarde, mas eu acho que vícios você consegue enganar bem. Agora, vícios são uma parada muito perigosa, principalmente vícios que envolvem ingestão de coisas. A exemplo do álcool, drogas. Na maioria das vezes, ingestão de drogas vem com efeito rebote. Não recomendo vocês a beberem, não recomendo vocês a fumarem, não recomendo vocês a usarem qualquer outro tipo de droga ilícita, nem mesmo remédios, tá? Remédios só depois que você foi no médico, prescrição médica, o médico falou, cara, você tem que tomar esse remédio aqui. Você vai no segundo médico pra ver se você precisa realmente tomar esse remédio. E aí sim, você vai e toma. Mas agora, ficar tomando esses 1 milhão de remédio aí pra afagar a dor, no longo prazo vai ser pior pra você, tá? Outra coisa também, hobbies. Você tem que ter um hobby. De preferência, 2. Ah, não, pelo menos 3. Vamos admitir aqui, pelo menos 3. Pelo menos um intelectual, um de entretenimento e um de corpo, ou físico, como você preferir. Por que esses 3? Eu acho que são as 3 áreas que você tem que desenvolver na sua vida. Um de intelectual pode ser leitura, pode ser instrumento musical, de entretenimento. Normalmente hoje em dia temos bastante hobbies de entretenimento, por exemplo, assistir alguma coisa, videogame, colecionar carta e coisas assim. E depois um hobby físico, que provavelmente vai ser esportes. Esportes, natação, academia, corrida, bicicleta. Eu acho que com hobbies você consegue melhorar muito, 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 muito mesmo a sua saúde mental. Além disso, foque também em comer bem, dormir bem. Cara, eu me sinto meio patético falando isso aqui, porque é o óbvio, mas mesmo assim a gente não faz. Comer bem é muito difícil. Principalmente porque o mais fácil é, pô, vou comer meu macarrão com salsicha aqui todo dia, né? Eu acho que se você é solteiro, você gosta muito de comer um macarrão com qualquer coisa, né? Eu tô dando risada aqui porque combina comigo isso aí, essa porra. Mas é isso, comer bem, dá ali suas proteínas diárias, comer um pouquinho de saladinha aqui, comer um pouquinho de carbo, tipo assim, focar mais nas proteínas, que é bem difícil também, a gente normalmente não foca nas proteínas. Dormir bem. Esse, eu garanto pra vocês, faz uma diferença enorme na vida. Esse é o que eu mais sigo fielmente, desde sempre, que é dormir e acordar no mesmo horário e ter uma qualidade de sono impecável. Eu digo pra vocês, isso melhora muito e muito a saúde mental. Tracem um plano do horário de dormir e acordar seu pra você dormir 7 horas e meia, 6 horas. Eu acho que menos de 6 horas não dá pra viver saudável dormir no menos de 6 horas, tá? E sempre no mesmo horário. Sempre, sempre, sempre. Dormir e acordar no mesmo horário. E no longo prazo é isso que vai te dar sua qualidade de sono. A meu exemplo, normalmente eu durmo 10 e meia, 11 horas e acordo às 6. Pra mim é perfeito. Não acho que você tem que acordar 4 horas da manhã, 5 horas da manhã. Outra coisa também, falando sobre sono, é trabalhar à noite. Eu sei que vai
parecer meio estranho aqui, mas trabalhar à noite evitem ao máximo. A não ser que seja o último caso, a não ser que seja preciso mesmo, que você tem que trabalhar à noite. Evitem trabalhar à noite. Todas as pessoas que eu conheço que trabalham à noite, depois de 6 meses, um ano, parece que virou outra pessoa. Meio que aquilo consome a alma da pessoa, sabe? Então, foquem no sono de vocês. Foquem em comer bem. Foquem no hobby. O hobby de corpo já vai ser sua fonte de exercício, porque boa parte não gosta de academia. E academia também é um ambiente meio, meio duro. Depois eu devo fazer um vídeo sobre academia, que eu acho um ambiente que hoje em dia eu não gosto tanto, mas que, pô, velho, é foda se concentrar na academia. É muita bunda pra todo lado, é muito ego, é muita gente, porra. Toda hora você vê gente com 3 celulares se gravando, pô, velho, chato pra cacete. Mas deixemos isso pro futuro. E agora, retomando, ó, e chegando na conclusão desse vídeo, é o seguinte: eu sei que esse discurso de acabou, brutal, brutal, é muito forte. A gente gosta dele porque ele ressoa com a realidade. E ressoando com a realidade, meio que dá um conforto pra gente adotar esse discurso. Mas evitem. Depressão é uma coisa muito séria. Eu acho que eu nunca tive depressão. Eu acho, né? Eu não fui no psicólogo pra saber isso. Acho que eu tive um pouco de ansiedade, mas hoje em dia acredito que não mais também. Mas eu vejo alguns amigos que têm depressão e é uma coisa tenebrosa. Uma coisa assim horrível de ver. Porque meio que a condição da vida do cara, às vezes tem tudo e não vê sentido, não vê outras coisas assim. E busca de sentido também, volta até no vídeo de propósito que eu fiz. É uma coisa bem difícil, mas aqui, só pra vocês não terem que ir lá assistir, em resumo, foquem no simples. Tenha um sentido de vida simples, pelo menos nesse começo, que é pra engatar sua vida e seguir ela sem muitos problemas. Então, é isso que eu gostaria de dizer no vídeo de hoje. Foquem em melhorar a vida, foquem primeiramente no básico. O básico bem feito normalmente resolve 90% dos problemas, 80% pelo menos. Então é isso. Mais um vídeo aqui que um tema um tanto quanto pesado, até difícil de falar, né? Mas é isso. Valeu, meus queridos. Até a próxima.